Nesta quarta-feira, Lula mentiu ao falar sobre o número de crianças mortas na faixa de Gaza por causa dos bombardeios de Israel. O petista afirmou que desde o início do conflito até agora teriam sido registradas 12 milhões de mortes. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde da Palestina, controlado pelo grupo terrorista Hamas, informou que o número de palestinos mortos no conflito chegou a pouco mais de 30 mil na faixa de Gaza. Destes, 12.400 eram crianças. Os números, contudo, não são verificados por nenhuma entidade independente. Consta, começamos a rodada com você. Interessante observar, consta que o presidente Lula chegou a consultar um papel, né, que estava nas mãos dele quando deu esse número de 12 milhões e 300 mil crianças mortas na faixa de Gaza. Isso é muito importante, Paula, porque não vai faltar veículo de imprensa tentando passar pano, falando que foi um exagero, um erro, uma gafe, um equívoco, mas não é nada disso. É mentira deliberada. E o próprio Lula explica isso. Deem uma pesquisada, vocês vão encontrar ele falando como é que jogava números exorbitantes. Ele mesmo falava, mas como assim? 25 milhões de crianças passando fome nas ruas, a gente ia cruzar com uma a cada esquina. Ele sabe que é mentira, mas ele explica o modus operandi da esquerda sem nenhum compromisso com a realidade, que é inventar, inflar números que atendam à sua causa. E o mais curioso, né, é esse tipo de gente que está ajudando a criar o Ministério da Verdade, que quer perseguir conservadores, liberais clássicos com base em fake news e por aí vai. Imagina como é que o Brasil poderia estar numa situação pior, né? O Lula, um mitomaníaco, um sociopata que mente tanto que nem sente, vai ser o responsável por dizer mais ou menos o que é verdade ou mentira no país. Salve-se quem puder. Silvio, o Consta lembrou daquele vídeo que já exibimos aqui algumas vezes, do Lula falando dos 25 milhões de moradores, supostamente crianças morando na rua, com o Jaime Lerner, né? Um vídeo de algum tempo atrás, que vale a pena a gente exibir de novo. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Não, e fato é que não foi a primeira vez. Ele mente sobre o número de pessoas passando fome, ele mente sobre os números de desmatamento na Amazônia. É o tempo todo, Essa citação em relação aos 12 milhões de crianças mortas por causa de Israel foi deliberada. E esse que é o ponto. Ele mentiu de propósito. Ele sabe que não tem 12 milhões de crianças mortas nessa guerra de Israel contra o terror do Hamas. Aliás, na faixa de Gaza, a estreita faixa de Gaza, onde acontece esse conflito desde outubro do ano passado, tem 2 milhões de habitantes, pessoas. Então é evidente que ele sabe o que ele está falando, mas ele usa da mentira porque sabe que não tem punição.